Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da data na qual você está assistindo esse vídeo. Como sempre, eu vou aguardar alguns minutinhos até que um número considerável de pessoas se juntem. Tendo em vista que hoje nós não vamos tratar de um tema específico, mas nós vamos conversar um pouquinho a respeito de tudo que já foi passado. Nós vamos comentar um pouco de tudo, fazer uma revisão geral, abordar alguns novos assuntos, alguns novos temas. Nós vamos fazer de tudo um pouco, abordar algumas outras coisinhas. A gente vai começar desde o começo, a gente vai viajar um pouquinho com o assunto inicial, que vai ser os conceitos introdutórios de história, as ideias materiais, o plano material, o plano ideológico. Nós vamos conversar a respeito de tudo isso. A primeira aula que eu dei para o cursinho, o primeiro assunto que foi tratado foi justamente o assunto de conceitos introdutórios da história. Como assim, professor? A história, ela é uma coisa que muitas vezes é interpretativa. Você tem os registros históricos, você tem a história definida, você tem o que os historiadores concordam, eles sentam e elaboram. Não, a probabilidade maior é de que isso aconteceu, então nós vamos levar isso em consideração como sendo fato, com base em registros históricos, arquitetônicos, arqueológicos, artísticos, culturais, então isso vai ser considerado como sendo o que realmente aconteceu. Mas a história, ela é uma coisa, eu não diria subjetiva, porque você tem uma interpretação certa, você tem uma interpretação, uma linha geral de interpretação que você usa no estudo da história. Mas muitas vezes nós não vamos ter um registro 100% correto do que realmente aconteceu. Muitos momentos históricos, por mais que nós tenhamos registros escritos, por mais que a partir do momento em que existe Egito e Mesopotâmia, você tem língua, você tem a língua, você tem escrita, você tem uma linguagem escrita, você tem registro histórico, você consegue ter uma noção melhor de como os períodos históricos se passam. Você consegue ter uma noção melhor da política, da economia, da sociedade, da cultura dessas sociedades. Mas mesmo assim, você nunca vai ter 100% uma noção clara de que realmente era isso. Nós fazemos interpretações. Professor, qual que é a interpretação que existe dentro da história? É a maior probabilidade. Como assim? Você tem o registro histórico. Vamos pegar, por exemplo, o Egito e Mesopotâmia. Nós temos muitos segmentos dessa escrita que nós não temos uma tradução literal. Nós não temos uma adaptação adequada do que isso realmente representaria na atualidade. Então, muitas vezes, nós vamos interpretar, nós vamos pegar, tendo em vista o que nós conhecemos hoje na nossa sociedade, como nós conhecemos como os seres humanos se comportam, se organizam, como eles se estruturam do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, nós vamos utilizar isso como as bases para elaborar como essa sociedade se comportava. Até hoje é muito difícil de uma linguagem para outra você traduzir uma coisa literalmente. Muitas sociedades, muitas línguas têm suas expressões específicas. Por exemplo, muitas coisas, se eu for traduzir do inglês para o português, você precisa fazer uma adaptação, não vai dar para fazer uma tradução literal. E muitas vezes quando você mesmo tendo um registro escrito, você não consegue ter uma noção clara do que aquilo realmente representa. E é ainda pior quando você não tem escrita, porque a história não vai começar com o Egito e Mesopotâmia. Assim, a história sim, a história propriamente dita começa, mas já existem muitos. O processo evolucionário humano acontece muito antes disso com a pré-história. Professor, isso é muito confuso. É sim. Então, para facilitar, qual que é a coisa que você tem que tirar desse assunto de interpretação da história? Dentro da interpretação de história, muitos historiadores, estudiosos vão elaborar algumas técnicas, vão estabelecer alguns padrões para facilitar o estudo da história. Um dos carinhas vai ser chamado Karl Marx. Karl Marx, além de um filósofo muito conhecido em função das ideias socialistas, das ideias comunistas, em função das suas ideias no que diz respeito a aspectos econômicos, ele tinha uma visão muito voltada para a questão do materialismo.
Porque o materialismo é um aspecto muito forte de um sistema econômico, ou a ausência de um sistema econômico. Então, das correntes de pensamento, uma das formas de ver a história, vai ser com base na corrente materialista. O meio material, ou o materialismo, que vai se manifestar na forma dos modos de produção. Os modos de produção são muito importantes, porque eles são essencialmente mini resuminhos de todos os assuntos que vão ser tratados. Cada modo de produção contém os aspectos político, econômico, social e cultural de cada uma das sociedades que são abordadas, que surgem e se desenvolvem ao longo da história. Nós vamos ter 5 modos de produção. O modo de produção asiático, que vai caracterizar as sociedades do Egito e da Mesopotâmia. Por quê, professor? O que é o modo de produção asiático? Sistema de teocracia. Eu tenho todo o governo, toda a política é regida por um líder religioso. Ela é regida em função da religiosidade, que no caso do Egito vai ser o faraó, e no caso da Mesopotâmia vai ser a figura do rei guerreiro, líder tribal, que também assume a posição de líder religioso. A economia, ela se baseia majoritariamente no cultivo, na agricultura, na produção agrícola, na domesticação de animais, com uma bem pequena quantidade de comércio, mas bem pequenininho mesmo. E esse comércio vai ser fortemente regulamentado pelo governo. Você vai ter todos os comerciantes, serão muitas vezes funcionários governamentais ou serão fiscalizados de alguma maneira por esses governos. E a sociedade e a cultura vão ser fortissimamente regidas pela religiosidade. Você vai ter a presença do chamado antropozoomorfismo, que é a mistura de figuras... Entra em foco, mão. Que é a mistura de figuras humanas com mistura de figuras animais. Você vai ver em muitos murais egípcios ou em muitos murais mesopotâmios que você tem sempre a mistura de figuras humanas com figuras animais. Você tem no Egito, você tem Ra, você tem Anubis, você tem Horus, que são figuras animais misturados com humanos. Por quê? Porque você não compreende ainda como as coisas funcionam. A religiosidade existe justamente para explicar as coisas que nós não entendemos. Eu não entendo como os animais funcionam, eu não entendo o que consiste a existência, o que é a vida, o que são esses animais, o que eles representam, qual a importância deles. Eu não sei como a agricultura funciona, só sei que ela funciona. Eu não sei como o tempo, eu não sei como as estações funcionam. Então eu vou utilizar da religião para justificar isso. A mesma coisa na Mesopotâmia. Segundo modo de produção escravista, que vai ser característico das civilizações grega e das civilizações romana. Modo de produção escravista. Tem escravismo, professor? Sim, tem escravismo. Mas o escravismo não vai ser o aspecto principal desse modo de produção. Vai ser o primeiro modo de produção na qual você vai ter um foco maior para a questão comercial. Você vai ter comércio marítimo, você vai ter uma economia que é mais fortemente baseada no comércio marítimo, baseada no artesanato, na produção de instrumentos, de produtos mais refinados, rotas comerciais, companhias comerciais vão ser estabelecidas, e o outro aspecto fundamental que vai ser a separação da religiosidade do governo. Você vai ter inicialmente o sistema chamado talassocracia, que é o controle político pelo controle dos mares, e você vai ter, logo em seguida, um sistema político que vai se basear no latifúndio. Os senhores de terras vão dominar politicamente essas sociedades, e aos poucos você vai tendo processos de abertura política que vão abrindo mais essas sociedades para participação política, passando por inicialmente grandes aristocratas, depois eles abrem para grandes comerciantes, depois para comerciantes de porte médio, pequenos comerciantes, população em geral. Você vai ter essencialmente isso. Você também vai ter a característica do antropocentrismo, que é a valorização da figura humana. Coisa que continua, que é uma característica muito forte das nossas sociedades hoje. Como assim, professor? Eles vão ser os primeiros indivíduos que vão reconhecer a importância dos seres humanos, a importância da história, a importância dos registros, a importância da valorização da figura humana, dos feitos políticos, dos feitos econômicos, dos feitos socioculturais. Você vai ter toda a parte artística sendo muito voltada para a retratação de figuras humanas e figuras masculinas e femininas perfeitas, com músculos definidos, com rostos imaculados. Você vai ter uma presença muito grande de estátuas, pinturas,
vasicultura de grandes líderes políticos, de grandes nomes na história dessas sociedades, que vai ser uma característica que vai ser uma grande contribuição que eles vão ter para a civilização ocidental. Essas duas civilizações foram a base para que a maior parte do Ocidente é hoje. E futuramente iria se tornar o continente europeu, a região das Américas, e por aí vai. Nós vamos ter um modo de produção feudal, que vai ser na Idade Média, uma vez que você vai ter a queda do Império Romano, você vai ter a completa desintegração do sistema econômico, e a Europa vai passar por um sistema amonetário, que é uma das características principais do modo de produção feudal. O modo de produção feudal, eu não tenho moeda, eu não tenho trocas comerciais, eu não tenho venda e compra de produtos, eu não tenho cunhagem de moedas. O pouquinho de trocas comerciais que eu vou ter vai ser na forma do escambo, vai ser na troca de produtos, animais ou vegetais, que vai ser muito pequeno. Eu vou ter um sistema político que volta novamente a estar intimamente relacionado com a religiosidade. Neste período, eu vou ter a ascensão da Igreja Católica no seu poder político e econômico. Você vai ter um sistema de descentralização política. Eu não vou ter territórios de grandes extensões territoriais governadas por um governo central só. Eu vou ter vários pequenos feudos, cada um sua própria vilazinha e cada um com sua própria organização política. Todos vão ter um aspecto muito próximo. Todos vão ser muito próximos uns dos outros, no que diz respeito aos aspectos político, econômico, social e cultural, mas você vai ter as nuances e as pequenas diferenças. Economia inexistente, você não tem economia, e a sociedade e cultura vão ser fortemente regidas por essa religiosidade, novamente, no caso vai ser a Igreja Católica. Novamente, deixa eu já ir falando, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, quiser perguntar, quiser mandar dúvida aqui para mim, perguntar alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade. Qualquer dúvida me interrompam, se tiver problema no som, tiver problema na imagem, qualquer coisa, por favor, mandem para mim, eu dou um jeito de ajeitar as coisas. Modo de produção capitalista, que vai ser uma vez que nós tivermos as cruzadas vão dar errado, as cruzadas dando errado, eu tenho o renascimento comercial e urbano, e com o renascimento comercial e urbano eu tenho novamente a reascensão do aspecto econômico na Europa. Eu começo a ter novamente as companhias de ofício, novas corporações europeias, relações de comércio voltam a existir, eu tenho rotas comerciais voltam a ser estabelecidas, eu tenho cunhagem de moedas, produção de produtos artesanais mais refinados, estabelecimento de centros urbanos, vão começar a crescer centros urbanos. Você tem novamente um processo de separação menor da religiosidade da política, menor do que foi na Grécia e Roma, mas já começa a aparecer, principalmente com o renascimento cultural e científico. Dentro do capitalismo, o capitalismo só vai ser capitalismo para valer mesmo quando você tiver duas coisinhas. Uma delas é o chamado a ética protestante. Em eventual momento você vai ter uma coisinha chamada reforma religiosa. Um dos estudiosos, um dos reformistas vai ser chamado João Calvino. E um dos seguidores de João Calvino, chamado Max Weber, vai elaborar uma coisinha chamada ética protestante. A ética protestante nada mais é do que a valorização divina do trabalho. O trabalho é visto como uma forma de ocupar a cabeça, de modo que você não tenha tempo suficiente para pecar, de modo que você tenha uma garantia da sua ida para o céu. Você vai ter essa valorização divina do trabalho, que vai se tornar muito popular entre grupos protestantes e ainda é muito popular entre grupos que tendem para grupos protestantes, anglicanos, religiosos. Você tem essa valorização divina do trabalho e você vai ter o liberalismo econômico de um carinha chamado Adam Smith. O liberalismo econômico estabelece um dos princípios fundamentais do capitalismo: menor interferência possível do Estado na economia. Eu preciso da menor quantidade possível de interferência do Estado na economia. O mercado se autorregula. As corporações, as instituições vão determinar como o mercado é regido. O mercado vai se autorregular, as pessoas que fazem parte vão se autorregular. E uma vez que você tem essas duas coisinhas, mistura isso com as grandes navegações e com o comércio internacional, você vai ter o chamado capitalismo. A política, eu já falei para vocês, você vai ter a menor quantidade possível de interferência do Estado dentro da economia.
Você vai ter uma política que não vai ser regida de acordo com a religiosidade, vai ser uma política regida mais de acordo com a Grécia e Roma, que também eram sociedades fortemente comerciais. A economia, é óbvio, você vai ter um sistema fortissimamente comercial, o acúmulo de riquezas o mais rápido possível, em maior quantidade, monopólio de mercados, um mercado se autorregula, a menor interferência estatal possível, e uma sociedade e cultura fortemente formadas, não só pelo antropocentrismo, que é aquela valorização do figura, não só pelo, na verdade eu deveria dizer, não só pelo consumo, não só pelo desejo de obter bens materiais, não só pela associação entre o que eu consumo é o que eu sou, mas também a questão do antropocentrismo. Porque a individualidade, a questão da valorização do eu, do indivíduo como um só, da personalidade, da importância individual, é um dos fatores que mais contribui para a existência e para o fortalecimento do capitalismo. Consumir é muito bom. Consumir atribui muito prazer e muito valor ao indivíduo. Enaltece a individualidade do ser humano. Então, o antropocentrismo também vai ser um fator fortemente presente nas sociedades capitalistas. E você vai ter, por último, o sistema socialista. Nossa senhora, estou passando tudo isso só falando de modo de produção. Eu já estou dando mini resuminhos de tudo que eu vou falar, então vocês já têm uma noção clara. Socialismo, sistema socialista. Você vai ter uma política e uma economia assim, juntinhas. A política não vai estar associada à religiosidade, mas a política vai estar associada à questão econômica. Você vai ter a chamada economia planificada. Eu tenho o total domínio estatal sobre a economia. O Estado determina o que se produz, quanto se produz, estabelece os preços desse produto, dessa produção. Toda a economia vai ser regida de acordo com os desejos governamentais. Não é exatamente essa a ideia geral do socialismo-comunismo, mas é o que foi implantado, é o que foi tentado dentro da União Soviética, que foi o maior exemplo da existência do socialismo na sociedade, até agora. Vamos ver o que acontece, talvez, né? Não sei. E uma sociedade, uma cultura que ela existe, mas ela é muito contida, ela é muito controlada, ela vai ser muito voltada para a questão da propaganda e do controle governamental. Toda a cultura vai ser, de alguma maneira, financiada pelo governo. Por quê? Grécia e Roma e a sociedade capitalista têm uma produção artística tão grande, tão variada, tão intensa, justamente em função de você ter alguém que banque essa produção artística. Você tem quem financie essa criatividade, essa produtividade. E como você tem alguém que financie, você tem o estabelecimento do artista como sendo uma profissão, não como sendo alguma coisa que você faz independente de pagamento, independente, você faz como uma manifestação individual, uma manifestação cultural. Você vai ter muitos indivíduos requisitando estátuas, pinturas, murais, fontes, coisas do tipo, muitas vezes a própria imagem, que também entra e se associa e se enrola com aquela questão do antropocentrismo, da valorização individual, tudo aquilo. Além do materialismo, você vai ter o campo das ideias. O campo das ideias nada mais vai ser do que as questões ideológicas. Porque dentro desses próprios modos de produção, desses sistemas econômicos, muitas vezes você vai ter todo um aspecto ideológico, que pode ou não estar associado à economia, pode ou não estar associado à religiosidade, mas você também tem a questão das ideias. Nós vamos estudar muitas ideologias, vamos estudar o capitalismo, vamos estudar o socialismo, vamos estudar o iluminismo, e esse campo das ideias ele é muito mais voltado para as questões fisiológicas e sociológicas dentro da história, que são mais abordadas dentro dos conceitos da filosofia e da sociologia, mas que ainda devem ser lembrados e levados em consideração quando se faz o estudo da história, porque está todo interconectado. Filosofia, sociologia, história, geografia são assim, amiguinho. Então, toda isso é a parte introdutória de história. Nossa, professor, tudo isso é só comecinho? Mas com isso você já tem uma noção muito clara do que é as sociedades que vão se seguir. Isso, essencialmente, 80%
resumido ao extremo, claro, do que é abordado em sala de aula, mais aprofundadamente, mas é essencialmente isso. Logo em seguida, professor, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a pré-história. Lembra que eu falei para vocês que a história depende do registro histórico e a história só vai ser história para valer mesmo uma vez que você tiver história escrita? Então, você tem a pré-história. Pré-história justamente por causa disso. Você não tem uma linguagem organizada, você não tem registros históricos. Isso dificulta muito a gente ter uma noção de como essas sociedades funcionavam. A gente dá para ter uma noção, baseado no nosso comportamento na atualidade e no comportamento das sociedades mais que primeiro desenvolveram a escrita, dá para a gente ter uma noção de como elas viviam. E nós vamos ter 3 períodozinhos durante o período da pré-história. Vai ser o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. O Paleolítico nada mais vai ser do que o estágio inicial. As sociedades humanas são nômades, as sociedades humanas elas são coletoras, são caçadoras, elas não se estabelecem em um lugar, elas não têm linguagem organizada, elas malemar se organizam em grupos, elas não têm ferramentas refinadas, elas não têm instrumentos de caça refinados, é tudo na coxa mesmo, os caras sobrevivem na marra mesmo. E aí você vai ter o Mesolítico. O Mesolítico vai ser o processo de transição. Esse processo de transição consiste no desenvolvimento de novas ferramentas, desenvolvimento de técnicas de caça, desenvolvimento de sinais de linguagem, de organizações populacionais, de facilitação da vida em função de alterações climáticas. Uma série de coisas vai compreender. Vai ser um aumento gradual da inteligência dos seres humanos e da percepção que eles vão ter do ambiente e de si próprios, porque você começa a desenvolver uma consciência, uma refletividade, uma habilidade de reflexão dos seres humanos. Isso vai culminar no Neolítico. O Neolítico nada mais vai ser no qual período os seres humanos vão descobrir a agricultura, a domesticação de animais, a concentração em centros urbanos e a religiosidade. Como assim, professor? Agricultura e domesticação de animais. Isso é difícil de explicar, porque você não sabe como... Na verdade, você sabe. Você não tem uma noção de como esse conhecimento veio a ser e foi passado. Foi em função da observação, foi em função da capacidade reflexiva. A partir do Neolítico, você tem seres, indivíduos humanos, que são capazes de observar, refletir e aplicar o conhecimento obtido a partir da reflexão. Você tem seres humanos se tornando conscientes, é a chamada sapiência. Eu tenho noção da minha existência, eu tenho noção do meio ao meu redor, eu posso mudar essas coisas. Você vai ter o desenvolvimento da agricultura, vai ser muito rudimentar, vai ser um negócio bem mal ajeitado mesmo. Você tem a domesticação de animais, você vai ter, como você tem a descoberta da agricultura e da domesticação de animais. Você não precisa mais existir em perpétuo movimento. Você não precisa mais caçar continuamente. Você pode se estabelecer num lugar só. E as regiões mais propícias para a sobrevivência vão começar a atrair pessoas. E essas pessoas vão conviver, principalmente em regiões próximas a rios, que facilita a agricultura. E essa convergência vai levar ao surgimento de novas sociedades. Dentre elas, Egito e Mesopotâmia. Você vai ter, então, a sedentarização dos seres humanos, e como você tem a sedentarização, você tem a urbanização, você tem a formação dos primeiros vilazinhas, das primeiras cidadezinhas, e como agora você tem muita gente vivendo em grupo, você também começa a ter o estabelecimento das normas sociais. Como eu me comporto nesse ambiente? Você começa a ter as regras sociais. Você não pode destruir a casa do amiguinho, você não pode matar o amiguinho, não pode fazer xixi e cocô na casa do amiguinho. Você tem que obedecer algumas normas não escritas, algumas normas inconscientes à natureza humana. Você vai ter o estabelecimento das instituições da família, do patriarcado, das primeiras instituições militares, você vai ter a formação dos clãs, das religiosidades, a formação de alianças militares, inimizades militares e lutas entre esses clãs. E esse processo de luta e convergência a regiões propícias à sobrevivência vai levar à formação das primeiras sociedades, o que nos leva diretamente ao assunto de Egito e Mesopotâmia.
Egito e Mesopotâmia vão se formar justamente em função disso. Muitas sociedades vão se convergir para regiões do Nilo, no Egito, e para as regiões dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. E vão lá estabelecer suas sociedades. Essas duas sociedades vão se organizar com base no modo de produção asiático, que é o que eu já falei para vocês. Não tem muito a acrescentar. O que mais é, você pode aprofundar um pouco mais se você quiser, mas esse é o essencial. A Mesopotâmia vai ter uma diferençazinha que vale a pena ser abordada aqui. O Egito vai ser homogêneo, ele vai ter padrões éticos e culturais que vão permanecer vão permanecer muito próximos um do outro. As populações, as linguagens, as culturas dentro do Egito vão ser muito homogêneas. Eu já vou responder a sua pergunta, Renan, fica tranquilo. Como que surgiu a religiosidade? A religiosidade você não tem uma noção, assim, você não sabe o ponto de partida. A religiosidade vai surgir a partir do momento em que os seres humanos começam a observar e refletir a respeito das coisas. Vão se questionar a respeito de como acontece a mudança de estações, por que as pessoas morrem, qual que é o papel que os seres humanos qual é a função de seres humanos, por que eles existem. A religiosidade vai surgir em função da curiosidade dos seres humanos e da ausência de conhecimento. O fato de eu não saber como as coisas funcionam, dentro do período neolítico, uma vez que os seres humanos têm essa capacidade reflexiva, vai levar ao processo de desenvolvimento da religiosidade. Você vai ter o enterro dos mortos, você vai ter templos de culto, você vai ter os primeiros líderes religiosos, e isso vai ser muito rústico, vai ser um negócio muito desofisticado, mas já existe. É a base que vai se tornar mais forte uma vez que você tem o estabelecimento de Egito e Mesopotâmia. E esses líderes religiosos, muitas vezes, partilhavam o posto partilhavam, muitos indivíduos partilhavam o posto de líder religioso com o de líder militar. Então, muitos dos líderes religiosos ao longo desse período vão ser líderes militares também. O que vai levar a que muitos desses indivíduos que ascendem a essas posições de máximo poder vão chegar a esse poder em função não só da religiosidade, mas da força militar. Você vai ver, a gente vê na Mesopotâmia, que é um dos aspectos que vale a pena comentar a respeito da sociedade, que difere um pouco do Egito, que você vai ter o faraó, que ele vai ser a figura de máxima religiosidade, que ele vai ser o líder político, mas na Mesopotâmia você vai ter a figura do rei guerreiro. O rei guerreiro vai ser essa figura do indivíduo guerreiro, do indivíduo conquistador, vai estar consigo mesmo associando as ideias de religiosidade e política. Por quê? Porque o líder político é o líder religioso. E no caso da Mesopotâmia, muitas vezes o líder político vai ser o cara que passa as pessoas na espada, vai ser o líder militar também. E a Mesopotâmia vai ter um outro aspecto fundamental, que vai ser a diversidade de povos que você vai ter. Você vai ter uma cacetada de diferenças culturais que você vai ter dentro da Mesopotâmia. Você vai ter os sumérios, você vai ter os acádios, você vai ter os babilônios, você vai ter os assírios, você vai ter os caldeus e você vai ter os persas. É muito povo, mas muito povo mesmo. Beleza, você tem essa cacetada de gente. É importante saber cada um deles? É importante ter uma noção de cada um deles. De uma maneira geral, a civilização mesopotâmica é descrita do mesmo jeito pelo modo de produção asiático. Mas, cada sociedade cada uma desses povos vai ter uma característica específica. Os sumérios, eles vão dar início às bases. Eles vão estabelecer as bases que é o modo de produção asiático. O modo de produção asiático, você vai ter um sistema de teocracia, vai ser fortemente voltado para a questão da religiosidade, uma economia que é baseada fortemente na questão da agricultura, da domesticação de animais, da subsistência, com um pouquinho de comércio que muitas vezes vai ser regulamentado pelo próprio governo, e essas duas sociedades também vão ter uma característica específica do modo de produção asiático, e que vai dar também a elas o nome de civilizações de regadio, que vão ser complexos sistemas de irrigação. Vão ser as primeiras civilizações da sociedade que vão alterar cursos de rios, vão realizar plantios às margens de rios, realizar a confecção de sistemas de irrigação, diques, barragens,
desvios, desníveis, portos, sistemas de portos. Eles vão revolucionar a agricultura, vão tornar a agricultura e a domesticação de animais muito mais fácil. Os sumérios vão ser, na Mesopotâmia, vão ser os caras que vão dar as bases para essas ideias do modo de produção asiático. Então, tem uma política dominada pelo líder religioso, uma economia fortemente voltada para a agricultura, domesticação de animais, um pouquinho de comércio, mais para a subsistência, com complexos sistemas de irrigação, e uma sociedade e uma cultura fortemente regidas pela religiosidade. Os sumérios também vão ter a característica de não terem um governo centralizado, não vai ter unificação política, você vai ter vários pontinhos, como se fosse um sistema feudal mesmo, mas é muito rústico ainda, várias vilazinhas, cada um com seu próprio líder político, com seu próprio líder religioso, e isso vai se mudar com os acadianos. Os acadianos vão vir e vão fazer unificação política. E essa vai ser a característica mais importante dos acádios. Eles vão centralizar esse território em torno de uma figura só, que vai ser a figura do rei guerreiro, chamado Sargão de Acade. Então, a principal contribuição dos acadianos vai ser a unificação política. Os babilônios, você vai começar a ter uma produção artística mais intensa. Você vai ter uma unificação política ainda maior, porque agora você vai estabelecer uma capital bem definida, que vai ser a cidade da Babilônia. Então, a principal contribuição dos babilônios vai ser uma produção artística mais intensa, uma centralização política ainda maior. O resto permanece a mesma coisa. Beleza, você tem os sumérios, acádios, babilônios, aí você vai ter os assírios. Qual que é a contribuição dos assírios, professor? Militarização. Os assírios serão povos fortemente militares, fortemente voltados para a formação e para o desenvolvimento militar. Uma vez que você tem esse processo, essa vai ser essencialmente a contribuição deles. Vou adiantar um pouquinho, porque senão eu vou demorar muito tempo, não vai dar tempo de passar tudo. Você vai ter os sumérios, acádios, babilônios, assírios, os caldeus vão retomar o processo de centralização e centralizar novamente, incorporar essa questão da militarização e aumentar a produção cultural, porque eles vão ser os remanescentes da civilização babilônia. E os persas. Os persas são os caras mais importantes que mais vale a pena lembrar. Por quê? E é por uma única razão, que vai ser a razão pela qual eles vão conseguir se expandir de maneira tremenda, em função da tolerância militar que eles tinham. Como assim, professor? Eles vão chegar nos povos dominados e vão falar, é o seguinte, nós vamos dar a oportunidade a vocês de fazerem parte do nosso império. Vocês vão entrar debaixo da nossa asa, vocês vão aceitar o nosso imperialismo, aceitar a nossa tutela, e vocês podem fazer parte do nosso império. Nós vamos fazer obras públicas, construção de estradas, fontes, vamos permitir liberdade religiosa, nós vamos permitir que membros do seu grupo entrem nos nossos exércitos, nós vamos permitir que vocês façam parte do nosso processo de crescimento. A política de tolerância dos persas vai ser o que vai permitir que eles conquistem muitos aliados. Muitos dos grupos dominados pelos persas vão ter uma melhora nas suas condições de vida. Então você vai ter tudo isso contribuindo para que os persas se tornem grandes e poderosos, e nós vamos abordar os persas depois. Uma outra sociedade nesse período que vale a pena conversar, que auxilia na transição para os gregos e romanos, vai ser a civilização fenícia. Os fenícios vivem em uma faixa estreita de terra bem pequenininha, desse tamanho. E a maior parte desse território é montanhoso. Eu não tenho como produzir agriculamente, eu não tenho como realizar agricultura e domesticação de animais o suficiente para sustentar a minha civilização. Então o que eu faço? Poxa, eu tenho toda a minha costa oeste voltada para o Mediterrâneo. Eles se lançam ao comércio marítimo. E ao se lançarem ao comércio marítimo, estabelecem um sistema de talassocracia. O que é talassocracia? O cara que domina os mares, domina o poder político, ou seja, os maiores navegadores, os maiores comerciantes marítimos, vão ser os caras que vão deter o poder político. Então você começa a dissociar a religiosidade da política e começa a associar a economia com a política, que vai se tornar um aspecto muito forte das civilizações greco-romanas. Os fenícios vão ter
íntimo contato, principalmente com os gregos, e em função desse contato com os gregos, eles vão começar a desenvolver o comércio marítimo, o que nos leva aos gregos. Os gregos vão ter sua origem sua civilização na ilha de Creta. Estou fazendo umas formas estranhas com as mãos, vocês por favor me perdoem. Vão ser originados na ilha de Creta, na cidade de Knossos. Você vai ter a formação da civilização grega ali. Professor, mas como assim? Ela vai surgir? Ela vai pegar muita inspiração dos fenícios. Em função desse íntimo contato que eles vão ter com os fenícios, eles vão começar a formar uma sociedade com base no comércio marítimo, com base na questão do antropocentrismo, com base numa política mais fortemente associada à economia, ao invés da religiosidade, uma sociedade, uma cultura mais voltada para uma produção cultural mais antropocêntrica. É claro, não vai ser 100% no comecinho, mas vai começando aí. E além da ilha de Creta, você vai ter a cidade de Micenas, que vai ser uma outra cidade que vai se formar nesses mesmos moldes. E elas vão disputar uma com a outra. Você vai ter vários grupos imigrantes. Isso aqui é bem aprofundado mesmo, vocês só precisam para ter uma noção. Que vão ser os aqueus, eólios, os jônios, aqueus, eólios e dórios. Os jônios vão ser os primeiros caras que vão chegar e vão formar Creta. Os aqueus vão ser os segundos caras o segundo grupo de imigração que vai chegar e vão formar Micenas. E esses caras vão brigar um com o outro. Então, os jônios brigam com os aqueus. Os eólios vão vir e eles vão se difundir entre os dois. Não vão contribuir muito para todo esse sistema. Mas vai acontecer uma coisinha. Uma vez que essas duas sociedades já se estabeleceram, Creta com a cidade de Knossos e a cidade de Micenas, elas começam a se desenvolver nas bases do que vai ser o modo de produção escravista. Mas você vai ter a chegada de um quarto grupo de imigração. Você tem primeiro os jônios, aqueus, os eólios, que juntam os dois, e aí você vai ter os dórios. Os dórios é um grupo militar fudido. Eles vão lentamente começar a expulsar esses três grupos aqui da região mais insular, da região de ilhas da Grécia, mais para a porção continental, que fica mais ao norte. Eles vão literalmente, com força bruta, puxar esses caras para cima. Professor, mas quem que são esses caras? São os indivíduos que futuramente vão formar os chamados espartanos. Os dórios vão dar origem a Esparta, na região sul da Grécia. Tudo isso marca o período pré-homérico. O período pré-homérico vai constituir todo esse processo originário, de origem, terminando com o processo de expulsão pelos dórios. Uma vez que você tem o período pré-homérico, aí você vai ter o período homérico. O homérico vai consistir na formação do sistema chamado genos. Genos nada mais vão ser do que grupos familiares. Como você teve a completa destruição de Creta e Micenas pelos dórios, os caras que foram expulsos vão estar fodidos, eles não vão ter como se organizar, eles não vão ter uma noção clara do que fazer a partir de agora. Então eles vão formar primeiro pequenos grupos familiares. Cada um desses grupos familiares vai ser regido pelo indivíduo mais velho, pelo indivíduo mais sábio, pela figura paterna, que vai ser responsável pela administração religiosa e política. Ou seja, você volta tecnicamente naquela ideia do líder religioso. Mas bem pouquinho. Por quê? Porque esses genos vão crescer, vão se desenvolver e vão levar a uma formação de uma coisinha chamada cidade-estado, que leva a transição do período homérico para o período arcaico. E uma vez que você tem o estabelecimento das cidades-estado, cada uma das cidades-estado vai ter sua própria organização política. E uma vez que você alcança o período arcaico, você tem duas cidades-estado de grande destaque. Ah, quais que são, professor? Não sei. Você não sabe, você tem que levar uma pancada na cabeça. Vai ser Atenas e Esparta. Atenas vai ser fortemente voltada para o desenvolvimento comercial. Como ela tem uma região de porto natural, para ela se lançar ao comércio marítimo vai ser muito fácil. Ela vai se jogar em cima da produção, da questão do comércio marítimo. E em função disso, vai prosperar muito economicamente. E como ela prospera muito economicamente, você vai ter muito dinheiro voltado para a questão cultural. Vai ter quem financie uma proliferação, uma produção cultural muito grande.
E em função dessa produção cultural muito grande, Atenas vai se tornar uma capital voltada para a cultura, voltada para a produção de estátuas, para a produção de pinturas, a produção de vasos, para a produção de arquitetura, para a produção de filosofia, de sociologia. As pessoas vão poder financiar esses hábitos. E você vai ter um domínio político dos senhores aristocráticos líderes de terra, que vão ser os chamados eupátridas. Os eupátridas nada mais vão ser do que os caras que detêm as maiores terras. Se eles detêm terras, eles detêm a produção agrícola. Se eles detêm a produção agrícola, eles determinam quem come e quem não come. Então eles vão ter uma importância inicial muito grande e aos poucos você vai ter um processo de abertura política. Esparta é diferente. Esparta, todo mundo já assistiu 300, todo mundo sabe quem que são os espartanos. Espartano se tornou um adjetivo em função desses caras. Povos fortemente voltados para a militarização. Vão ser os melhores guerreiros no mundo nesse período. Vão ser os primeiros caras que vão desenvolver técnicas militares mais avançadas, vão ser criados desde o nascimento, tendo em vista a criação de guerreiros perfeitos, receberão, além do treinamento militar, educação dentro de filosofia e sociologia pequena, porque eles não querem ninguém questionando muito, mas ainda assim para desenvolver, para contribuir para o desenvolvimento intelectual. E você vai ter todo o sistema político regido por esses por esses grupos militares. Todo o corpo militar, que serão os homens espartanos essencialmente, vão ser os responsáveis pela administração política de Esparta. Com uma diferença em particular. Em Atenas, as mulheres não têm nenhum destaque político ou econômico, são essencialmente escravos domésticos. Agora, em Esparta, não. Em Esparta, as mulheres terão representatividade política. Por quê? Porque você precisa. Como em uma grande parte do tempo, a maior parte dos homens vão estar fora guerreando, que a sociedade que eles criaram foi criada em função da guerra, você tem que ter alguém que administre. Você não vai ter população suficiente para administrar a polis. Então você precisa de alguém, que vocês serão as mulheres. As mulheres receberão educação política, receberão educação filosófica e sociológica, receberão treinamento militar também, menor intensidade do que os homens, mas também porque caso os homens não sejam capazes de defender Esparta, a última linha de defesa serão as mulheres. Então elas vão receber todo, não ao mesmo nível que um guerreiro, mas elas terão uma representatividade política, militar, econômica, sociocultural muito grande em comparação ao restante do mundo, em comparação a muitas partes do mundo hoje. E você vai ter Esparta se formando em função de tudo isso. Você tem tudo essas duas sociedades se desenvolvendo no período arcaico e você passa para o período clássico. No período clássico, você vai ter o processo de abertura política dentro de Roma. De Roma não, perdão, estou confundindo as coisas. Você vai ter o processo de abertura político dentro de... Esse é o processo de abertura política dentro de Atenas, carai. Desculpa. Esqueci o nome. O processo de abertura política dentro de Atenas, você tinha primeiro os eupátridas dominavam todo o poder político, aí você vai ter uma abertura política, consequentemente vai se tornando maior, e um dos fatores que vai levar a esse processo de abertura política vai ser as chamadas guerras médicas. A gente conversou dos persas agora há pouquinho. Os persas vão ser muito importantes, por quê? Porque eles vão invadir territórios ocupados por gregos. Essas colônias gregas vão pedir ajuda, e os primeiros caras que vão responder esse pedido de ajuda vão ser os espartanos. Por quê? Porque os espartanos temem ser subjugados pelos persas caso eles demorem muito tempo para atacar. Então você vai ter a Batalha de Termópilas, que é o 300. É exagerado, mas é essencialmente aquilo lá. Você vai ter um primeiro efetivo militar dos espartanos contra os persas. Atenas vai estar se cagando de medo. Por quê? Porque ela vai olhar para os espartanos se fudendo, porque eles vão conseguir segurar os persas até determinado ponto. Eu vou falar, véi, se os espartanos não estão conseguindo segurar esses caras, a gente que não tem desenvolvimento militar nenhum, estamos ferrados. E a partir desse momento, Atenas começa a investir pesado em desenvolvimento militar.
começa a estabelecer relações militares com outras polis, começa a formar sua própria liga militar, que vai ser a chamada Liga de Delos. Uma vez que você tem o desenvolvimento você tem militarização dentro de Atenas, os grupos militares vão começar a pedir por mais participação política, o que vai forçar os eupátridas a promoverem um processo de abertura política. Uma vez que você tem o início do processo de abertura política, aí complicou a situação. Por quê? Porque agora todo mundo vai começar a demandar representatividade política, o que vai acontecer eventualmente com o tempo. Mas nas guerras médicas você vai ter estabelecimento da Liga de Delos, a Liga de Delos vai se unir aos espartanos e vão conseguir repelir a ofensiva persa. Só que isso cria um problema. Qual que é o problema, professor? O problema é que você tem agora Atenas militarizada e Esparta não quer ser subjugada. Atenas tem planos de estender seus domínios, estender sua área de influência por toda a Grécia. E os espartanos não querem isso. Os espartanos não querem ser subjugados. Então o que eles vão fazer? Eles vão criar sua própria liga militar, a chamada Liga do Peloponeso, e eles vão brigar com a Liga de Delos. Briga. O que vai acontecer? Você vai ter desintegração da estabilidade grega. A Grécia vai se desgastar política, econômica, social e culturalmente. E eventualmente vai vir um cainha chamado Alexandre o Grande com sua Macedônia e VAP. Engole a Grécia inteira, em função dela estar enfraquecida desse conflito interno entre Esparta e Atenas. O que nos leva eu acho que o último assunto que eu vou abordar hoje, porque provavelmente não vai dar tempo de passar tudo. É muito mais coisa, eu provavelmente vou terminar de passar o resto em outra live, mas eu deixo vocês avisados daqui a pouquinho. Nós vamos ter Roma. Roma que vai ser uma das grandes civilizações da história da humanidade. Como que vai começar? Exatamente que nem os gregos. Só que você vai ter um nome diferente. A sociedade romana vai crescer de maneira muito próxima dos gregos. Na qual você vai ter 3 períodos. Na Grécia você tinha período pré-homérico, arcaico, clássico, período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o helenístico, que vai ser esse período final na qual a Macedônia vai vir e vai envolver culturalmente a Grécia. No caso de Roma, você vai ter o período monárquico, período republicano e o período imperial. O período monárquico nada mais vai ser do que o estabelecimento de civilizações dentro de Roma. Você vai ter um grupo inicial que vai se ocupar em Roma, que vai ser os chamados latinos. E os latinos conquistarão todas as terras nesses espaços. E eles se unirão mais tarde com um grupo chamado clientes. Os clientes e os latinos vão se unir e vão formar um grupo só, chamado patrícios. Os patrícios nada mais são do que os eupátridas para Roma. São os grandes detentores de terras. Os caras que detêm terras, em sua grande maioria, vão ser... Os patrícios vão ser os caras que vão deter terras, e em função de deterem terras, vão ser os caras que vão dominar o poder político. Os povos que chegarem em seguida aos patrícios serão os chamados plebeus, serão os caras que serão governados. Só que em determinado momento desse período monárquico, você vai ter invasões externas. Você vai ter invasão de uma população chamada Ixa. Os Ixos vão vir e vão dominar esse espaço e vão tirar os patrícios do poder. Vão falar, não, velho, vaza daqui. Vão redistribuir as terras entre a população. O que vai deixar os patrícios putos da vida. Eles vão falar, velho, não tá certo isso aí. Vamos organizar isso aí melhor. Então eles vão chegar na população e falar, população é o seguinte, plebe, dá uma ajuda pra gente. Se vocês ajudarem a gente garante direitos políticos para vocês. E a população boba, como é sampia em todos os momentos da história, vai se unir aos patrícios e vão expulsar os Ixos. E esse processo de expulsão aos Ixos e a retomada do poder pelos patrícios vai ser chamada, vai representar a transição do período monárquico para o período republicano. Uma vez que você estabelece a república, vão ter 2 questões que os patrícios vão ter que pensar a respeito. Uma delas é a questão da militarização. Você foi facilmente invadido, significa que você não tem um exército forte, bem organizado. Então eu preciso organizar um contingente militar, um exército forte e bem organizado, de modo que eu consiga me defender. E a partir do momento que existe a criação do exército romano, você tem a criação dos legionários, você tem a criação dos
dos grandes grupos militares romanos que vão estar a um nível de sofisticação bem próximo dos espartanos, se não maior. E a partir do momento que você cria essa sementinha inicial da militarização, que você vai começar a pensar no expansionismo romano. A intenção de Esparta não foi repassada. Eu vou responder essa no finalzinho. Me aguenta só um instantinho. Você vai ter, então, o sentimento de expansionismo vai surgir com o sentimento de militarização. Vai se desenvolvendo. E a outra questão é a plebe. A plebe se revolta pra caramba. Em todo o período da República, eu não vou abordar individualmente as revoltas, porque senão vai tomar muito tempo. Então, para vocês terem uma noção geral, a plebe vai se revoltar a todo custo, é direito. E os patrícios vão com todo custo possível segurar as revoltas da plebe, tentando fazer parecer com que estejam acontecendo avanços. Você vai ter os tribunos da plebe, que são representantes da plebe dentro do Senado, você vai ter leis estabelecidas para auxiliar os plebeus, mas nesse período Roma já começa a se expandir muito, mas muito mesmo. Em determinado ponto ela vai ficar tão grande que não tem como administrar. O fato de Roma estar se expandindo tanto faz com que todo o progresso que os plebeus estejam tendo seja muito pouco em função dos ganhos patrícios. Você vai ter todo esse processo de expansionismo e você vai ter a chamada a revolta dos irmãos Graco, que você vai ter Caio e Tibério Graco. Os dois vão propor leis que auxiliam os plebeus. Eu não vou entrar no mérito das leis aqui, que vai levar a uma discussão um pouquinho maior. Só saiba que você teve duas leis que, de alguma maneira, entravam em conflito com o que os patrícios queriam para essa sociedade, e esses dois líderes serão assassinados. Os irmãos Graco vai ser a lei da utilidade, a lei frumentária, que vai ser a distribuição de trigo para a população empobrecida, e a reforma agrária, que vão ser duas políticas que vão comprometer o poder patrício. Então, os dois, Tibério e Caio Graco, serão assassinados, e isso vai causar uma revolta generalizada da população. Vai ficar uma coisa muito louca. E em função de ficar uma coisa muito louca, você precisa de um sistema de governo mais que consiga dar um processo de pacificação. Isso vai levar aos sistemas de triunvirato, o primeiro e o segundo triunvirato, que nada mais vão ser um conjunto de generais que vão contribuir para a pacificação desse espaço. O primeiro triunvirato, um dos principais nomes desse triunvirato será Júlio César. E Júlio César vai tomar o poder para si. Como assim, professor? Como que ele faz isso? Isso é pormenor. Isso dá para vocês terem uma noção melhor quando vocês lerem as aulas que eu passei para vocês. Mas tenham em mente, eu tenho Júlio César. Júlio César conseguiu pacificar internamente Roma. Realizou reforma agrária, realizou outras políticas que não beneficiavam os patrícios, beneficiavam mais a civilização o grupo plebeu. Mataram Júlio César, esfaquearam ele 60 e poucas vezes, não sei, várias vezes. E aí estabeleceu-se o segundo triunvirato. Sem perder muito tempo, o segundo triunvirato nada mais vai ser do que a mesma coisa, vai ser um conjunto de 3 generais. Esses 3 generais vão brigar entre si, um deles vai ascender ao poder e vai organizar internamente o império à sua imagem, que, se não me engano, é o imperador Augustus. Agora eu preciso dar uma olhada. Saibam que o primeiro triunvirato, a ditadura de Júlio César e o segundo triunvirato serviram na tentativa de pacificação do Império Romano, em função das revoltas que foram causadas pelo assassinato dos irmãos Graco. E conseguiu. Os 2 triunviratos vão marcar o processo de passagem da República para o Império Romano. Lembrando que em todo esse período você está tendo um processo de expansão gigante. Roma está crescendo pra caramba. Tanto que no comecinho do Império Romano você vai ter a chamada Pax Romana, paz romana. No comecinho do Império vai tudo dar certo, vai estar tudo prosperando, vai estar tudo indo de acordo. Mas você vai ter um problema, as chamadas crises do século III
e a crise do escravismo. O que vai ser isso, professor? O império cresceu demais, não tem como administrar. As minhas regiões de fronteira estão desprotegidas e eu tenho contínuos processos de ataque bárbaro ferrando com tudo. Não só isso, mas eu tive um excepcional, gigantesco êxodo rural, uma quantidade muito grande de pessoas indo do campo para a cidade. Eu não tenho ninguém produzindo alimento. E em função desse processo de desorganização que Roma vai tendo, Roma vai se desintegrando em função disso, em função de sua extensão territorial muito grande e em função de você ter contínuos processos de invasões bárbaras. E você vai ter 3 imperadores que mais vão tentar segurar isso aí, que vai ser Diocleciano, estabelecer a lei do preço máximo e a lei da utilidade pública, lei do preço máximo, tentativa de controlar a inflação, e a lei da utilidade pública, que é a distribuição de terras, na tentativa de aumentar a produtividade agrícola, não vai dar muito certo. Constantino, que vai ser o cara responsável pela construção de Constantinopla. Por quê, professor? Para garantir a sobrevivência da civilização romana, de modo que, se Roma cair, Constantinopla continua existindo, continua com a ideologia, a história, o legado romano para frente. Construção de Constantinopla permitiu o culto ao cristianismo, tanto ele vai se converter ao cristianismo, e estabelecimento da instituição católica, da Igreja Católica, e o colonato, que é o êxodo urbano, que é a migração forçada da cidade para o campo na tentativa de aumentar a produção agrícola. Isso vai ser muito importante, por quê? Porque vai criar a ideia inicial de atrelação à terra, de servidão, que vai ser uma característica muito forte do feudalismo. Saibam que é o colonato, pelo amor de Deus. Se me cair uma questão de colonato em qualquer vestibular esse ano e alguém não saber responder, eu vou ficar... E você vai ter Teodósio. Teodósio vai oficializar o processo de divisão entre Império Romano do Ocidente e do Oriente. Você vai ter Império Romano do Ocidente com capital Roma, e Império Romano do Oriente com capital Constantinopla. Oficialização do cristianismo e o fortalecimento da Igreja Católica. Não vai dar certo, nenhum desses caras vai conseguir conter a queda do Império Romano, e a queda do Império Romano vai levar ao sistema feudal. A aula já está muito longa, 1 hora, minha voz está gritando de desespero aqui, então eu peço desculpas, mas eu vou terminar a revisãozinha aqui. Eu vou terminar de passar a revisãozinha, uma outra live, talvez até mesmo amanhã eu termine isso aqui. Não vou prometer. Mas é essencialmente isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta, por favor, mandem para mim. Por que as mulheres, essa valorização das mulheres não perpetuou-se? Porque você não teve uma outra civilização na qual a participação política e militar das mulheres fosse tão necessária. Uma civilização tão devotada a um determinado aspecto, como sendo a militarização, que você teve a necessidade de colocar as mulheres no lugar, permitir a participação política das mulheres. Porque as mulheres tinham participação política e militar em Esparta por necessidade. Não é uma questão de reconhecimento, uma questão de respeito. Eu preciso, eu não tenho outra opção. E você não teve uma outra sociedade que se construiu de modo a que você tivesse a necessidade, que criasse uma necessidade, que não tivesse outra opção. Você não teve uma outra sociedade tão fortemente baseada nesse aspecto militar, na qual você tem uma participação masculina tão grande que você não tem homens o suficiente para participar das outras atividades, para que você tivesse a perpetuação dessa ideia da valorização feminina. Isso e o fato de Esparta ter sido dizimada, ter sido desintegrada em função dos processos das guerras, das disputas entre ela e Esparta e Atenas, e do processo de invasão da Macedônia. Essas ideias se perderam. E essa é uma ideia muito restrita a Esparta. Nenhuma outra sociedade se organizou de tal maneira. Foi uma coisa muito peculiar, uma coisa muito particular. É mais ou menos isso. Alguém teria
Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Então tá bom. Eu vou terminar a live aqui. Muito obrigado pela atenção. Essa live vai estar disponível no meu perfil. É só dar uma olhadinha aqui. Ela vai estar marcada para sempre. Então, caso alguém tenha perdido, caso alguém queira ver de novo, vocês não têm desculpa nenhuma agora. Vocês têm uma revisãozinha bonitinha dada para vocês. Uma boa noite, um bom fim de semana, um bom sábado. Paz.